Aí, sejam bem-vindos todos então. Vamos dar continuidade com a nossa aula. Essa aula diz respeito ao 6º módulo do curso preparativo para o CCNA 1. Tá? A gente vai estudar a camada de link de dados, que é a segunda camada, aí, quando a gente estuda, né, a segunda que nós estamos estudando agora. Vale lembrar, pessoal, que com o encerramento desse módulo de hoje, nós liberamos a segunda prova para vocês, tá? Então, a partir de hoje, vocês podem fazer a segunda prova, e vale lembrar também que eu já falei para vocês que o módulo 4 tem uma quantidade reduzida de peso na prova, tá? Tem menos questões que podem cair. O módulo 5 não tem questões nessa prova, ele é importante para outros módulos que a gente vai estudar. Então, o que nos deixa aí um módulo 6 com um peso maior, o que dá uma importância bacana aí de vocês, além de prestarem atenção na aula, darem uma lidinha no material, tentarem resolver os packet tracers e tudo mais, tá? Aproveitando também para lembrar que essa semana nós começamos aquele curso. A minha tela está aparecendo para vocês aí? Alguém que responda no chat, por favor? Para ter certeza. Lembrando também que essa semana... beleza. Essa semana a gente começa aquele curso de Fundamentos de Cibersegurança da Cisco, que faz parte do Lernaton 2021 Brasil. Tá? Então, para quem não se inscreveu ainda, tiver interesse, o link para inscrição eu já mandei no grupo de vocês, mas eu mando aqui de novo, deixa eu logar na minha página do NetAcad. A nossa aula inaugural aí vai ser na quinta-feira, às 7h, tá? Eu marquei pelo Meet, mas eu estou chegando em 100 inscritos, e se passar de 100 pessoas eu não consigo atender pelo Meet. Então, provavelmente aí amanhã eu dei uma analisada em como ficou esse número de inscritos e mando uma mensagem ali pela caixa de entrada do curso, que acaba caindo no e-mail de vocês, explicando se a aula vai ser pelo Meet ou pelo Webex, que é o aplicativo da Cisco. A gente ganhou uma licença aí e nos permite reuniões de até 100 pessoas. Mas como a maioria tem mais, né, familiaridade aí com o Meet, eu preferiria fazer pelo Meet. O link, para quem não se inscreveu ainda, tiver interesse de se inscrever, postei no chat, beleza? Vamos nós, então, para o módulo 6, camada de link de dados. Basicamente, essa aula, ou esse módulo, tem como objetivo permitir que a gente explique como o controle de acesso à mídia na camada de enlace suporta a comunicação entre redes. Tá? Então, finalidade da camada de link de dados. Objetivo: descrever o objetivo e a função da camada de link de dados na preparação da comunicação para a transmissão em determinado meio físico. Temos o tópico topologias, onde a gente vai ver quais são as topologias mais utilizadas e como elas funcionam. E vamos ver como é que é um quadro de link de dados. Então, descrever aí as características e as funções de um quadro de link de dados, quais dados são empacotados junto com ele, encapsulados, né, junto com ele, o que ocorre aí, qual a importância de cada um desses dados. Tá? Então, finalidade da camada de enlace de dados ou de link de dados. A camada de data link é responsável pelas comunicações entre placas de interface de rede no dispositivo final. Tá? Então, ela que é responsável por fazer a comunicação entre uma placa de rede de um dispositivo e outra placa de rede de outro dispositivo. Tá? Ela permite que os protocolos de camada superior acessem a camada de mídia física, encapsula os pacotes da camada 3 em frames para a camada 2. Tá? Então, ele pega os dados que vieram da camada 3 e aí vai encapsular para nós no que a gente chama de frames, adicionando aí algumas informações a mais que são bem importantes para essa comunicação. Ela também é responsável pela detecção de erros e por rejeitar quadros corrompidos. Tá? Então, essa camada também
faz detecção de erros e rejeição de quadros corrompidos. Aí, quando chega esses dados, são todos encapsulados dessa forma, é que ele vai descer para a camada física, para a primeira camada, né, a fim de ser transmitido por um cabo de rede ou por uma rede sem fio. Beleza? E aí nós temos que, né, os padrões IE 802 LAMAS são específicos para o tipo de rede em questão, Ethernet, WLAN, WPAN, entre outros. Essa camada que nós estamos estudando, que é a camada de link de dados ou de enlace, aqui depende da tradução, tá, pessoal? Por isso que vocês estão vendo que cada slide aí tem uma forma diferente, porque é tudo a mesma coisa, tá? Só a tradução é diferente. No original é data link, tá? No português, o mais utilizado é enlace de dados. Ela consiste em duas subcamadas, tá? Ela é dividida, é uma camada só, mas como ela tem funções específicas, ela é subdividida em duas, tá? A camada superior, que é a LLC, se comunica, ou seja, camada de link lógico, né? Controle de link lógico e o controle de acesso à mídia. Então, isso aqui é importante que vocês lembrem. A camada de enlace de dados ou de link de dados é dividida em duas. A camada de controle de link lógico, tá? Subcamada LLC, e a camada MAC, que é o controle de acesso à mídia, Media Access Control. Tá? A LLC se comunica entre o software de rede nas camadas superiores e o hardware nos dispositivos, do dispositivo nas camadas inferiores. E já a camada MAC ela é responsável pelo encapsulamento desses dados e o controle do acesso à mídia. Tá? Quase dá para dizer que a LLC é responsável por fazer a comunicação com a parte de software da rede e a subcamada MAC é responsável por fazer o controle com a camada física. Mas não é bem isso, tem mais coisas que têm a ver com tudo isso aí. Tanto que se vocês analisarem aqui nessa própria imagem, ele nos dá aqui um pedaço dessa parte física, ou dessa camada física, entrando na camada de enlace de dados. Tá? Então, o que ele está nos dizendo aqui? Vamos só dar uma traduzidinha nesse texto. Nós temos alguns padrões em cima dessa subcamada MAC, que são 802.3, 802.11, 802.15, basicamente. Tá? 802.3, padrões de Ethernet, para Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Então, 802.3, sempre que a gente falar em 802.3, rede, cabeada, cabo, Ethernet. Tá? 802.11 e os seus padrões falam sobre redes LAN sem fio. Tá? Então, vários padrões para diferentes tipos de comunicação sem fio. 802.3, rede Ethernet, 802.11, rede WLAN, e 802.15, padrões para WPAN, Bluetooth, RFID e outras comunicações de alcance curto. Tá? E aí, o objetivo da camada de enlace de dados ainda fornecendo acesso à mídia. Os pacotes trocados entre os nós, entre os dispositivos na rede, eles podem enfrentar várias camadas de link de dados e transição de mídia. Quando eu tenho uma comunicação entre computadores ou entre dispositivos diferentes no final, pode ser que tenha vários dispositivos intermediários, pode ser que eu tenha alguns dispositivos de conversão de mídia, ou seja, não é porque sai daqui nesse cabo que vai chegar lá no destino no mesmo cabo, tá? Em cada salto ao longo do caminho, o roteador executa 4 funções básicas da camada 2. Pessoal, 4 funções básicas da camada 2. Ele aceita um quadro de mídia na rede, tá? De mídia da rede, ele recebe e aceita esse cabo, esse quadro. Ele desencapsula o quadro para expor o pacote que está encapsulado dentro dele.
encapsula novamente o pacote em um novo quadro e encaminha um novo quadro no meio do próximo segmento de rede, tá? Então, o que que acontece? Deixa eu ver só... Aqui não. Ó, imagina que essa pessoa aqui está querendo se comunicar com esse servidor aqui, mas tem um roteador aqui no meio, tá? Tem um roteador aqui no meio, ou tem... Não precisa nem ser um roteador, enfim, pode ser. Imagina que ele vai fazer esse processo. Quando chegar esses dados aqui, nesse dispositivo intermediário aqui, ele vai... Chegou nessa parte aqui, ele vai desencapsular, tirar esse pedaço inicial, para expor somente a parte que interessa para ele. E aí sim vai reencapsular com outra camada, com outro pacote, né, outro cabeçalho de nível 2, para que ele possa jogar para frente e ser encaminhado para o destino correto. Tá? Então, isso é importante que a gente entenda esse funcionamento dessa camada, digamos assim. Tá? Então, 4 funções básicas: aceitar o quadro, ou receber esse quadro, pegar, desencapsular o quadro para ficar só com o pacote interior, né, só com a parte de dentro, entre aspas, desse pacote, encapsula novamente em um novo quadro, com um cabeçalho novo para essa nova parte da rede, e encaminha esse novo quadro no meio do próximo segmento de rede. Tá? Então, se tiver 4, 5 dispositivos intermediários entre essa comunicação, esse processo vai ocorrer 4, 5, 6 vezes, conforme forem necessárias. Tá? Os protocolos de camada de link de dados são definidos basicamente por organizações de engenharia. Grande parte deles pela I3E, tá? IEEE, o I3E, União Internacional de Telecomunicações, UIT, Organização Internacional de Normalização, ISO, e Instituto Nacional Americano de Padrões, ANSI. Tá? Basicamente, as 4 organizações que são as responsáveis por definir quais são os padrões que vão fazer as coisas funcionarem dentro dela. E aí nós temos algumas topologias, pessoal. O que são topologias? É um arranjo, é um meio com que os dispositivos de rede e as interconexões entre eles são organizados. Tá? Existem basicamente 2 tipos de topologias: as topologias físicas e as topologias lógicas. A topologia física ele mostra realmente as conexões físicas, a forma com que os cabos são ligados entre esses diversos aparelhos e como, né, esses aparelhos são ligados entre si. Já a topologia lógica identifica as conexões virtuais entre dispositivos usando interfaces de dispositivo e esquemas de endereçamento IP. Tá? Física, a forma que os computadores e os dispositivos estão ligados, e lógica, a forma lógica com que essa rede vai se comportar. Tá? Basicamente, nós temos 3 tipos de topologias físicas comuns para a WAN, para as redes de longo alcance. Tá? As redes ponto a ponto, as redes hub and spoke e as redes malha. A mais simples e comum, que é a mais utilizada hoje, principalmente por causa dos avanços dos aparelhos de informática de rede aí, é o ponto a ponto. Ela consiste em uma ligação entre 2 pontos, entre dois... esse roteador vai ter um cabo que vai direto para outro roteador. Esse roteador vai ter um cabo que vai direto para outro computador. Esse cabo não sofre divisão no meio e faz ligação com outras partes. Tá? Hub and Spoke é uma topologia similar a uma topologia estrela, no qual um site central interconecta os dispositivos de filial por meio de links ponto a ponto. Então, basicamente, nós temos aqui, pessoal, sites. Eu vejo bastante esse problema de tradução. Sites são locais, tá? Mas como sites também são sites de internet, acaba muitas vezes não sendo traduzido, tá? Mas basicamente locais. Então, o que acontece? Eu tenho uma empresa que tem 5 locais, ou vamos usar
vamos usar o erro de tradução aí, 5 sites que precisam ser conectados, tá, entre si. O Hub and Spoke, ele tem uma filial aí, um local definido como um local central. E esse local é o que recebe a conexão de todos os outros. Assim, tá? Então, o Hub Spoke faz com que você tenha a conexão entre todos eles, mas essa conexão precisa obrigatoriamente passar pelo mesmo local centralizado, que vai fazer, se necessário, o controle desses dados, a filtragem, tudo que for necessário para fazer essa conexão funcionar. Então, se, por exemplo, esse aqui precisa comunicar com esse, a comunicação vai passar pelo central. Beleza? Já no caso da malha, é um pouquinho diferente no fato de que, quando eu tenho 5 locais diferentes para serem interligados, eu tenho uma conexão individual de cada um deles com todos os outros. Tá? Basicamente, assim. Tá? Então, todos são ligados a todos os outros. Isso nos permite uma alta disponibilidade. Por quê? Porque nesse primeiro aqui no Hub and Spoke, se acontecer alguma coisa e o nosso local central cair fora do ar, ninguém se comunica mais. Todos os 5 locais ficam isolados. Tá? Então, a disponibilidade aqui é baixa. Nesse aqui, apesar de você ter um gasto muito maior, você ter todo um problema de infraestrutura, você tem o caso de que se um desses locais cair, né, caiu a luz, caiu um meteoro, pegou fogo, não pode mais se comunicar na rede, os outros 4 mantêm a comunicação entre eles. O que é bem legal, mas envolve aí uma graninha, um projeto diferenciado para essa rede. Tá? Essas são as topologias físicas comuns da WAN, redes de amplo alcance ou de longo alcance. As topologias de ponto a ponto física conectam diretamente dois nós. Eles não podem compartilhar essa mídia com outros hosts. Como todos os quadros da mídia só podem viajar de um para o outro, para os dois nós, o protocolo WAN ponto a ponto pode ser muito simples. A comunicação, quando eu tenho um ponto a ponto, onde tem uma mídia que vai somente de um a outro, tem uma comunicação facilitada. Muito diferente de se eu tivesse, por algum motivo esquisito, e hoje, com o barateamento dos equipamentos de rede, do cabeamento de rede e tudo mais, é mais difícil de eu imaginar eu ter um compartilhamento de cabo, por exemplo, assim. Tá? Mas a ideia é mais ou menos essa. Já... cadê? Isso. Os dispositivos finais nas LANs são normalmente interconectados usando uma topologia estrela ou, de alguma forma, estelar estendida. Tá? As topologias estrela e estrelas estendidas são fáceis de instalar, muito escaláveis e fáceis de solucionar problemas. Tá? Aqui vale lembrar que, normalmente, eu tenho um dispositivo intermediário no centro que vai ser o responsável por fazer a distribuição desse sinal para o computador responsável por, né, o destino da mensagem. O que nos dá, mesmo tendo essa carinha de estrela, nos dá uma comunicação direta hoje. Por quê? Porque os switches fazem essa comunicação. Se o computador 1 quer se comunicar com o computador 2, ele vai fazer uma comutação, um chaveamento aqui no meio, e vai enviar apenas para o computador correto, o que nos dá um desempenho bem bacana e uma garantia de segurança na nossa rede. Tá? Então, usando esse dispositivo intermediário, normalmente um switch, os hubs não têm essa função, então até é um dos motivos deles terem caído em desuso, mas usando esse dispositivo intermediário é a forma de funcionamento de, olha, se não 99% das redes do mundo, muito próximo disso. Tá?
E aqui a mesma coisa, uma rede estendida, onde eu tenho uma rede estrela ligada em outra rede estrela, e os dispositivos também fazem essa comutação, mandando apenas para as portas onde o dispositivo final se encontra, tá? Ah, professor, e como é que ele sabe onde é que está o dispositivo final? Já chegamos lá. Tá? Mais para frente, na verdade, na próxima aula a gente estuda isso. E aí nós temos tecnologias legadas, né, onde a gente tem, por exemplo, a topologia de barramento, a topologia de ringue, onde nós tínhamos compartilhamento de cabo entre diversos dispositivos. Então, eu precisava de um controle para saber quando podia transmitir na rede ou quando não podia. Porque aqui o que acontece é justamente o contrário do que acontece aqui na estrela. Enquanto na estrela eu tenho o dispositivo intermediário para chavear, aqui no barramento e no anel eu não tenho esse dispositivo intermediário. É o mesmo cabo de rede que dá a volta e pega todos os dispositivos. Talvez com um terminador nas pontas para formar um barramento, ou talvez interligando de volta no início, formando um anel, tá? E aí, isso hoje, inclusive com os cabos de rede que a gente usa, os cabos de Ethernet, a gente nem tem como fazer isso aqui. Isso aqui é muito mais comum quando a gente usava os cabos coaxiais, por exemplo, onde você podia fazer emendas no cabo, colocar os Tzinhos no cabo e fazer o mesmo cabo passar por 300 computadores na rede, sem problema algum. Você criaria uma situação de gargalo, mas você teria uma rede funcional com os protocolos de detecção de colisões e detecção de permissão de acesso à mídia funcionando para garantir que um não vai transmitir enquanto o outro está transmitindo. Tá? Esse computador está transmitindo algumas informações para esse, beleza. Esse aqui também quer transmitir. Ele não pode, porque a mídia já está ocupada. Tá? Então, isso é algo interessante. A diferença descrição entre esses dois é que, no barramento, todos os sistemas finais ligam entre si, né, ligam a dois outros, só que dois deles têm uma terminação. Então, aqui eu não tenho. Esse aqui não liga mais a dois. Esse aqui liga a um só. Somente a esse aqui. Do outro lado não tem ninguém. Tá? Esse aqui liga a dois dispositivos. Esse aqui já não liga mais a dois, liga a um só, porque por outro lado nós temos um terminador. Já na topologia anel, todo mundo é ligado diretamente a dois outros vizinhos. Tá? Ou seja, isso aqui não tem terminação, não acaba. Chega uma hora que a rede volta ao seu ponto inicial. Beleza? Então, diferença, barramento e anel, estrela e estrela estendida. E aí nós temos dois tipos básicos de comunicação dentro de uma mídia de rede, que são a comunicação half duplex e a comunicação full duplex. Tá? A comunicação half duplex, ela permite que apenas um dispositivo envie ou receba dados de uma vez só nessa mídia compartilhada. Então, quando alguém está enviando, só um outro está recebendo e ninguém mais está transmitindo. Tá? Por quê? Porque a comunicação utiliza toda a minha mídia. Então, se eu tenho 4 computadores aqui, quando esse está transmitindo, todos os outros param, para esse transmitir e esse outro receber. O segundo só vai poder transmitir quando esse aqui dizer, terminei, acabou. Tá? Então, isso é uma comunicação half duplex. Uma comunicação full duplex, ela permite que ambos os dispositivos transmitam e recebam simultaneamente em uma mídia compartilhada. Os switches, os computadores Ethernet, operam no modo full duplex. Então, nesse caso aqui, por exemplo, quando esse computador, vamos pegar uma canetinha aqui, quando esse computador quer se comunicar com esse, ele pode transmitir e esse outro pode transmitir de volta para ele ao mesmo tempo. Então, olha que legal.
Se a minha rede é 100 ou é 1000, uma comunicação full duplex garante que no mesmo cabo de rede possa ir e voltar os 100 ou 1000 de uma vez só. Tá? Então, um cabo por uma rede 1000, uma rede gigabit, ele conseguiria transmitir 1000 e receber 1000, ou seja, funcionar a 2 gigabit por segundo, o que é muito, muito legal. Tá? Nos permite ganhos de desempenho bem grandes, além de ter outras vantagens que a gente já vai ver também. Tá? Então, lembrem disso, lembrem disso. Half duplex, metade. Half significa metade em inglês. Half duplex, a comunicação é pela metade. Não existe nada, se eu estou transmitindo, tudo para que eu transmita e alguém receba. Agora, no full duplex, é uma comunicação duplex completa. Eu posso enviar e receber ao mesmo tempo, o que é bem legal, tá? E aí nós temos os métodos de controle de acesso. Nós temos os métodos de controle de acesso, que são as formas de garantir que se a mídia estiver ocupada, não posso transmitir. Detectei que tem alguém transmitindo, não posso transmitir. Tá? Todos os nós, operando em half duplex, competem pelo uso do meio. Tá? Por isso, eles precisam de uma maneira de detectar esse tipo de acesso à mídia, se alguém está usando a mídia ou não. A operadora, no caso, o aparelho aí, detecta o acesso múltiplo com detecção de colisão, conforme usado na Ethernet de topologia de barramento antiga. Tá? Então, no caso é que ele usou outro nome aqui, ó. No caso das early, ou seja, dos primórdios da internet aí, tanto na barramento quanto em anel, nós utilizávamos o CSMA/CD para fazer essa detecção. CD vem de detecção de colisão, tá? Detecção de colisão. A detecção de colisão, e isso cai na prova, pessoal, ela é usada quando eu uso mídia cabeada. Basicamente, ele transmite e espera para ver se houve alguma colisão. Se houve colisão, ele espera para que se resolva e transmite de novo. Tá? Não é utilizada mais hoje, porque os nossos equipamentos, as nossas redes hoje, não usam praticamente nunca half duplex. Tá? Nunca half duplex. Porém, quando eu uso uma rede sem fio, aí sim eu preciso usar um método de controle de acesso à mídia, só que eu não uso o controle a detecção da colisão. Eu uso a prevenção de colisão. Collision avoidance, evitar a colisão. CSMA/CA. O CA nunca vai ser utilizado numa rede cabeada. O CD nunca vai ser utilizado numa rede sem fio. Tá? E aí, basicamente, o protocolo de prevenção de colisão, ele fica ouvindo na mídia para ver se tem alguém transmitindo. Se ninguém está transmitindo, ele manda um pequeno aviso dizendo: vou transmitir, galera. Espera um pouquinho para ver se ninguém reclama e daí transmite. Tá? Isso é muito importante no funcionamento das redes sem fio hoje, devido a toda essa heterogeneidade que a rede sem fio tem. Tá? Às vezes eu tenho, por exemplo, um access point em algum lugar e tenho... Esse amarelinho tá... Eu tenho um access point em algum lugar aí e tem alguns celulares espalhados se comunicando sem fio. Mas repare, esse celular aqui, talvez ele consiga escutar o access point. Mas ele pode ser que não escute esse outro celular porque ele está muito longe. Então, o uso desse tipo de protocolo torna o uso de uma rede sem fio aceitável, gera alguns probleminhas, às vezes, de você ter esse tipo de conflito, de colisão,
que não deveria ocorrer, principalmente quando você tem um alcance muito grande nas redes, mas é o que a gente usa, tá? Então, lembrem-se disso. Lembrem-se disso. CD, mídia com fio, cabeamento Ethernet, CA, mídia sem fio, tá? Somente no Half Duplex. Professor, o que quer dizer somente no Half Duplex? Voltamos. Os comutadores, os switches Ethernet, operam em modo Full Duplex sempre. Estou usando um switch novo na minha rede, novo, pelo menos 15 anos de idade, eu não vou funcionar em Half Duplex, eu vou funcionar em Full Duplex e não vou precisar fazer o controle, a detecção de colisão. Tá? Já a rede sem fio não tem saída, a mídia é uma só. Tem gente que acha que quando o teu celular está se comunicando com o access point, ele pega um sniper assim, mira no access point e transmite só para o access point. Não é assim. A comunicação entre um celular e um access point, entre um computador e um access point, é feito por ondas de rádio. Isso quer dizer que esse celular aqui, ele não transmite assim o sinal dele, reto para o access point. Ele transmite em ondas que vão fazer um sinal em volta. Se chegar no access point que consegue ouvir, ele consegue ouvir. Agora, se chegar no outro aparelho também, pode ser que eu tenha alguns probleminhas aí, tá? Que vai gerar interferência um no outro, vai dar alguns problemas que vai chegar na nossa rede, tá? Mas isso, enfim, é material para outra parte desse curso. Então, só lembre, CD, detecção de colisão, cabeamento Ethernet, quando eu uso Half Duplex. CA, redes sem fio. Avoidance, evitar a colisão. Prevenção da colisão. Tá? Já o acesso controlado é um acesso determinístico, onde cada nó tem seu próprio tempo de meio. Era usado lá no Token Ring, redes antigas, ArcNet aí. Então, quando eu tinha uma rede desse tipo, cada aparelho tinha um tempo de rede. E aí, quando chegava o tempo dele, ele podia transmitir. O nome é Token Ring, porque Token Ring seria um token de anel. Lembra um pouco aquela brincadeira de passa-anel, sabem? Que fazia o círculo e a criança ia passando. Basicamente, passa o token para o primeiro computador, que é um marcadorzinho, e quando o primeiro computador está com o token, ele pode transmitir. Quando terminou o tempo dele, ele passa o token para o próximo computador. E aí esse segundo computador pode transmitir. Quando deu o tempo dele, ele passa esse token, esse marcadorzinho para o terceiro. E assim por diante. Tá? Enquanto isso, os outros todos ficam caladinhos. Eles não podem transmitir na rede. Então, isso são controles de acesso determinísticos. Olha, agora é a hora do computador 1. Não, mas o computador 1 não quer transmitir. O problema é dele. É a vez dele. Nós vamos esperar, 1/10 de segundo para cada um, 10 décimos de segundo para cada um. Então, nós vamos esperar esses 10 décimos do computador 1, quando terminar, passa para o computador 2. Tá? Então, acesso determinístico, por determinação, é tua a bola. Se você quer usar, se quer transmitir, transmite, senão não. E era utilizada em redes herdadas, ou redes... esqueci qual era o nome que usou aqui de novo. Antigas, né? Lá de antigamente, lá dos primórdios. Tá? Hoje nós não utilizamos acesso determinístico por motivos óbvios. Está na vez do um transmitir, ele não quer transmitir. Por que a rede tem que ficar parada? Não, vamos rodar essa rede aí, vamos fazer as coisas como né? Conversar entre si. Tá? Especialmente porque imaginem assim, eu tenho esse token ring, deixa eu limpar isso aqui que eu já baguncei demais. Eu tenho esse token ring aqui. Um deles vai ser o meu servidor. Esse cara aqui é o meu servidor de internet, tá? De todos esses 3, 6, 8 computadores, um servidor de internet e outros 7 computadores normais na minha rede. Na grande maioria das vezes, quem que você acha que desses 9, desses 8, transmite mais? É óbvio que é o servidor. A comunicação sempre vai ser mais para o servidor e do servidor. Então, aqui é uma covardia que todo mundo tenha o seu tempo. Porque o servidor, ou que esse tempo seja igual, porque o servidor vai comunicar muito mais.
ele vai colocar muito mais informações nessa rede. Beleza? Entenderam essa diferença aqui, pessoal? Aqui nós matamos 2 ou 3 questões da prova, dependendo da sorte de vocês. CD, detecção de colisão, usado com cabeamento Ethernet, em meios half duplex. CA, prevenção da colisão, ou desvio dessa colisão, usados na rede LAN sem fio. Acesso controlado, acesso determinístico, um de cada vez e ponto, de cada nó na rede, usado em redes legadas, redes antigas, redes lá dos primórdios. Não usamos mais hoje em dia. Beleza? E agora sim, nós temos aí o CSMA-CD, que também não é praticamente utilizado hoje, também é de redes mais antigas. Por quê? Porque, como a gente falou lá no começo, os switches Ethernet, todos eles utilizam o modo full duplex. Então, se todos os switches usam o modo full duplex e o CSMA-CD é só em half duplex, hoje nós não utilizamos o CSMA-CD. A não ser que, por algum motivo na tua rede, a comunicação caia de full duplex para half duplex. Ah, eu liguei um dispositivo muito antigo que eu tenho aqui, sei lá, um roteadorzinho, uma impressora extremamente antiga, e essa impressora faz comunicação half duplex. Beleza? Então, essa impressora vai utilizar o CSMA-CD para detectar essas colisões. Funciona no modo half duplex, onde apenas um dispositivo envia ou recebe de cada vez. Tá? Então, vamos voltar aqui. Cadê minha estrelinha? Está aqui. Então, olha só, é half duplex. Estamos brincando de half duplex. Esse computador quer se comunicar com esse, tá? Ele vai transmitir para o switch, que está aqui no meio. Somente ele está transmitindo, tá? Aí, ele vai parar de transmitir e o switch vai transmitir para esse computador, que vai receber essa informação. Somente o switch transmitindo, tá? Então, isso é a melhor explicação que eu consigo dar para vocês do half duplex. Voltemos. Usa um processo de detecção de colisão para controlar quando um dispositivo pode enviar e também o que acontece se, por algum acaso, vários dispositivos transmitirem informações para a rede ao mesmo tempo. Tá? Esse processo de detecção de colisão, os dispositivos que transmitem simultaneamente resultarão em uma colisão. Imagina que é uma rua onde só passa, vamos imaginar ali a ponte do arco, que só deveria passar um carro por vez. Imagine que o pessoal respeita e só passa um carro por vez, tá? Um vai, outro vem, um vai, outro vem. Half duplex. De repente entra um carro de um lado e um caminhão do outro. O que aconteceu? Uma colisão. Não vai desfazer esse nó. Como que eu resolvo isso? Jogo o carro e o caminhão no rio, foda-se, e volta lá atrás. O carro vai passar primeiro ou o caminhão vai passar primeiro? Ah, o carro vai passar primeiro. Então, passa o carro. Depois passa o caminhão. Tá? Então, ele detecta quando ocorre uma colisão, mesmo que nesse caso do exemplo, a colisão não quer dizer que o carro e o caminhão bateram. Quer dizer que os dois estão no mesmo meio, na mesma ponta. Tá? Resultarão em uma colisão de sinal na mídia compartilhada. Os dispositivos vão detectar que deu essa colisão e eles aguardam um espacinho aleatório, ou seja, o carro vai esperar 2 segundos, o caminhão vai esperar 5 segundos. Por que aleatório? Para os dois não transmitirem ao mesmo tempo de novo. Então, o carro espera 2 segundos e passa. O caminhão espera 5 segundos e passa. Tá? Então, isso é assim que funciona a detecção e o que ocorre quando há uma colisão no CSMA-CD. Tá? Colidiu, para, volta, cancela, espera um tempo aleatório. Quanto tempo cada... Aleatório. Cada placa gera um número aleatório para transmitir de novo. E aí retransmite os dados. Tá? Professor, minha rede aqui em casa está dando muita colisão.
opa, você tem um sério problema na rede. Por quê? Porque tua rede não deve estar funcionando em modo full duplex. Deve estar funcionando em modo half duplex, o que significa que você tem sérios problemas de desempenho. O ideal seria rever os dispositivos um a um, rever as configurações, atualizar o que for possível ser atualizado, para que você tente descobrir o que está causando a tua rede funcionar em half duplex e, de preferência, passar para o full duplex. Por quê? Porque no full duplex não existe colisão. Não existe. É a ponte nova do São Cristóvão. A não ser que algum barbeiro vá lá e atravesse, não vai ter colisão. Tem duas pistas bem amplas de cada lado, um vai, outro vem, acabou. Os dois podem passar ao mesmo tempo. Tá? Então, esse é o processo que ocorre no CSMA-CD. De novo, CD, detecção da colisão, usa em rede com fio legada, half duplex. Beleza? E aí nós temos o CSMA/CA, que é utilizado nos WLANs IEE, I3E, desculpem, 802.11. 802.11, rede Wi-Fi em geral. Tá? Funciona em modo half duplex. A rede sem fio funciona em modo half duplex. Ponto. Porque a mídia é uma só. Tá? Por isso que quando vocês compram um access point fodão que diz ali até 300 mega por segundo, você liga o teu aparelho e ele comunica 30 mega por segundo, 40 mega por segundo. Porque há todo um problema do half duplex que diminui o desempenho da tua rede. Onde, de novo, diferença entre half e full duplex, apenas um dispositivo envia ou recebe de cada vez. Simples. Usa um processo de prevenção. Então, o CSMA-CA previne a colisão para controlar quando um dispositivo pode enviar e o que acontece se houver essa colisão. Tá? Se vários dispositivos enviarem ao mesmo tempo. Então, a diferença é que ele trabalha na prevenção. No CD, foda-se, ele joga para a rede e espera para ver se deu alguma cagada. Se não deu, deu boa. Foi o meu pacote passou pela rede tranquilo. O meu frame passou pela rede tranquilo. O processo de prevenção funciona como? Ao transmitir, os dispositivos também incluem a duração de tempo necessária para a transmissão. E outros dispositivos na mídia ficam escutando para ver quanto tempo falta para aquele aparelho transmitir. Tá? Então, voltamos para o nosso exemplo aqui. Eu tenho um access point e eu tenho alguns celulares na minha rede. Tá? Esse celular aqui quer transmitir. O que ele faz? Ele transmite, começa transmitindo, porém ele calcula, eu vou precisar, vou exagerar nos números, tá? Vou precisar de 2 segundos para fazer essa transmissão completa. Então, em cada frame que vai para a mídia física aí, ele coloca essa informação. Faltam 2 segundos, falta 1 segundo e meio, falta 1 segundo, falta meio segundo. E aí os demais se programam de acordo com esse tempo. Opa, aquele cara está transmitindo, falta 2 segundos. Quando terminar os 2 segundos dele, ele espera um pouquinho para ver se ninguém vai transmitir, espera um período de tempo aleatório, e aí transmite também. Tá? Então, depois, pode ser que seja esse aqui que transmita, porque ele que gerou um número aleatório mais baixo. E aí ele vai transmitir. E vai colocar nos pacotinhos dele quantos segundos ele precisa. Precisa de 1 segundo. Tá? E aí os demais vão ficar esperando. Tá? Por isso que quando você tem uma rede extremamente gigantesca e você tem muitos aparelhos conectados numa rede sem fio, às vezes parece que essa tua rede sem fio caiu. Por quê? Porque tem tanta gente na fila para transmitir que esse tempo de espera acaba extrapolando. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, e aí para. Parece que não está transmitindo nada. É porque não está transmitindo nada mesmo. Está na vez de todos os outros, sabe Deus quantos transmitirem. Tá? Então, isso é importante que a gente entenda.
Só para dar uma palhinha para vocês, olha o problema também que acontece. Imagina que vocês moram aí num prédio grande aí no centro. Sei lá, o Borilli ali é um prédio grande. Então, vocês moram no Borilli. E aí, no Borilli, tem vários access points. Oh, caramba! Vários access points espalhados pelo prédio. Tá? Vários access points. Cada um deles vai ter alguns aparelhos conectados. Assim. Tá? Se a configuração desses aparelhos não for bem feita e por algum motivo eles estiverem um no alcance do outro, falando em canais de rede sem fio, tá? Imagina que o azul e o verde estão usando, os dois estão usando o canal 3 lá na configuração de rede sem fio. O que acontece? Pode ser que esse verde, esse verdinho, esteja comunicando para cá e dizendo: preciso de mais 2 segundos. Esse azulzinho aqui que quer transmitir para cá, ele capturou alguém transmitindo na rede dizendo: vou esperar mais 2, vou precisar de mais 2 segundos. E aí ele vai aguardar. Por quê? Porque a mídia está congestionada. Tem gente transmitindo na mídia. Ah, mas ele vai comunicar com o outro access point, professor. Não faz mal. Esse cara aqui não tem uma sniper apontando para o access point dele. Esse cara não tem uma sniper apontando para o access point dele. Quando o verdinho transmite, ele transmite usando ondas de rádio, que vai gerar interferência em toda essa parte. Já o azul é a mesma coisa. Ele capturou que tem alguém transmitindo e vai ter que ficar parado esperando. Tá? E esses problemas se multiplicam quando a gente estuda um pouquinho a questão de como os canais da rede sem fio se sobrepõem. Tá? Ou seja, o canal 1 gera interferência também no canal 2 e no canal 3, e 2 canais para trás que não existem aqui. O canal 3 ele gera interferência no 2 e no 1, e no 4 e no 5. Tá? Então, se eu tenho... Ah, não, mas eles não estão no mesmo canal, professor. O verdinho está no canal 1 e o azul está no canal 2. Grandes bosta. Os dois vão gerar esse tipo de conflito. Beleza? Só para vocês entenderem aí. Ao transmitir, o dispositivo, então, inclui a duração. Quanto tempo ele vai ficar? Quanto tempo ele vai ficar transmitindo para que os outros possam se programar, tá? E eles vão saber aí por quanto tempo a mídia ficará indisponível, e aí quando terminar essa indisponibilidade da rede, eles usam um processo para definir quem que vai transmitir ou não. Beleza? Então, pessoal, lembrem disso, CSMA-CA, CSMA-CD. Vai cair na prova de vocês com certeza. Beleza? E aí nós temos o quadro do link de dados. Os dados são encapsulados pela camada de link de dados em um cabeçalho e um trailer. Trailer seria uma cauda, um rabinho no meu no meu quadro. Então, o quadro quando chega no link de dados, ele tem a parte dos dados que vieram da camada acima, e ele vai ser embutido nisso um cabeçalho que vem antes e uma cauda, um rabinho que vai depois. E cada um deles tem a sua função. Então, um quadro de link de dados tem 3 partes: cabeçalho, dados e cauda ou trailer. Aqui eles não traduzem, mas podem usar a palavra cauda para isso. Os campos do cabeçalho e da cauda variam de acordo com o protocolo da camada de link de dados. Tá? Então, de acordo com o protocolo que eu vou utilizar, voltei um pouquinho para vocês lembrarem. De acordo com o protocolo, tá aqui, ó. É Ethernet 802.3, vai ser um tipo de dado. É 802.11, vai ser outro tipo de dado. É 802.15, vai ser outro tipo de dado que vai tanto no cabeçalho quanto na cauda. Beleza? Vamos. E aí gera um pouquinho de confusão, galera. Isso é importante vocês entenderem.
Pô, mas nós estamos estudando o protocolo e aí agora está falando de outro protocolo dentro da camada do protocolo. É porque é aquilo que eu falei para vocês. TCP/IP não é um protocolo. Uma suíte é um conjunto de protocolos com subprotocolos em cada camada. Tá? A quantidade de informações de controle transportadas no quadro varia de acordo com as informações de controle, de acesso e a topologia lógica que vai rodar nessa rede. Tá ok? Então tá aqui. Cabeçalho, os dados e a cauda, o trailer, o rabinho do meu quadro. Tá? Tem gente que chama isso aqui de finalizador. Eu gosto do nome cauda. E aqui são os dados que vão dentro de cada uma dessas partes. Basicamente, o cabeçalho é composto. E, pessoal, agora começa uma parte um pouquinho chata do curso. Quando a gente começa a ver quais dados são encapsulados em cada cabeçalho, as provas começam a cobrar isso de uma forma um pouquinho pesada, tá? Então, ele pode te perguntar quais são os dados que são encapsulados no cabeçalho da camada de link de dados, de enlace de dados. E aí você tem que lembrar. Ele pode te perguntar o que é, para que serve o tipo que vai no cabeçalho do quadro da camada de enlace de dados. E aí você tem que lembrar. Então, isso aqui, pessoal, eu recomendo muito que quando a gente ver esses conteúdos de cabeçalho, o que por enquanto está molezinha, tá? O enlace de dados é pouca informação. Quando a gente subir mais um nível, as coisas começam a se complicar. Então, quando a gente vê esse tipo de diagrama e esse tipo de informação, anotem para antes da prova, especialmente agora que eu vou liberar mais uma prova, vocês correrem lá e darem uma revisada. Tá? Frame start, frame stop, basicamente aqui e aqui, identifica o início e o fim do quadro. Então, ele tem um pedacinho especial que identifica. Vai começar um quadro aqui. Opa, terminou o quadro aqui. Tá? É quase que como um delimitador na rede que garante que a rede entenda aonde começa e onde termina cada quadro. Assim como as variáveis, por exemplo, numa programação qualquer, elas não terminam em nada, elas terminam em um marcador de fim de dados ali. Tá? Endereçamento. Aqui no endereçamento, vai os nós de origem e de destino dessa etapa de comunicação. Tá? De origem e de destino dessa etapa da comunicação. Tipo, identifica o protocolo encapsulado na camada 3, na camada de cima. Tá? Então, o tipo não é o tipo dessa protocolo aqui. Não, é da camada acima. Para que quando você receber em outro dispositivo, ele leia esse cabeçalho, extraia essas informações aqui e já tenha essa informação preparada. Qual tipo de protocolo foi usado na camada acima? Para que ele já saiba como, para a camada de cima, já ter informações de como começar o desencapsulamento. Tá? Controle, identifica serviços de controle de fluxo. Tá? Serviços de controle de fluxo em geral. Os dados, aqui é a carga útil, é isso aqui que veio encapsulado da camada de cima. E aí eu tenho a detecção de erros, usados para determinar erros de correção, onde eu faço aqueles soma, ECC, né, o controle de correção de erros, código de correção de erros, somagens do tipo paridade, algum tipo de código de detecção de erro para ver se esse quadro que chegou correto ou não. Tá? E aí, o endereço na camada 2, galerinha. O endereço aqui na camada 2 também é conhecido como endereço físico. Tá? Diferente do endereço na camada 3, que vai ser um endereço lógico. Contido no cabeçalho do quadro. No cabeçalho do quadro vai ter, na parte de endereçamentos, o endereço de destino e o endereço de origem.
destino, origem, tá? Ele é usado apenas para entrega local de um quadro no link, tá? Então, lembram que eu desenhei para vocês, ó? Aqui tem o mesmo exemplo que eu desenhei, mas com os iconezinhos. O computador quer se comunicar com o servidor aqui no final. Mas, antes de chegar lá, ele vai ter que passar por 2 roteadores. Ó, 2 roteadores. Para daí conseguir transmitir lá no servidor no final. Então, em cada passo aqui no meio, o endereço físico vai se modificando. O endereço físico vai se modificando. E assim por diante, tá? Então, o endereço de destino e o endereço de origem vai se modificando. Por quê? Imagine aqui, tá? Eu sou esse... Eu acho que o próximo slide explica isso melhor. Não. Tá? Então, olha só. Enquanto eu sou aqui essa pessoinha e quero transmitir lá para o final, quero transmitir lá para o computador, que está lá no fim da vida, aqui, lá no fim da carreira. Quero transmitir para lá. O endereço de origem vai ser o meu, porque sou eu que estou transmitindo. Mas, quando esse pacote, como esse pacote não pode ser transmitido diretamente para o servidor, o que ele vai fazer? Ele entende, opa, não consigo chegar no servidor direto, eu preciso mandar para o roteador. Então, o endereço de destino não vai ser o endereço do servidor. Porque eu não alcanço esse cara. Eu tenho que mandar para o roteador. Se eu vou mandar para o roteador, o endereço de destino vai ser o endereço do roteador. Não do roteador, mas dessa placa de rede aqui no meu roteador. Tá? Vamos até apagar aqui para não confundir. Aí e aí. Tá? Então, o meu endereço de destino vai ser o endereço da placa de rede do roteador que vai receber. O roteador recebeu. Agora o pacote, o quadro está aqui dentro, galera. Esse quadrinho está aqui dentro. Tá? Com cabeçalho, com dados e com a cauda ali no final. Agora ele vai reempacotar. Ele vai esquecer esse MAC de origem, vai esquecer esse MAC de destino, e aqui ele vai empacotar novamente. Quando o quadro está aqui, quem vai ser o MAC de destino? Paguei tudo aqui. O quadro não está mais no computador da pessoa, agora está no roteador. O MAC de destino, para que eu possa chegar lá no servidor, vai ter que ser esse aqui, ó, da placa de rede que vai receber no próximo roteador. Tá? E o MAC de origem vai ser a placa de rede que está enviando. Molezinha. Professor, e o que acontece com a camada 3 aqui, com o IP, com os endereços de IP? No momento não nos interessa. Basicamente, o que acontece? Ele não vai ser modificado, mas isso a gente vai estudar na camada 3. Tá? Então, esqueçam esse restante por enquanto. Vamos focar aqui. Aí esse roteador vai transmitir com esses dados novos, esse pacote, para o outro roteador, que vai receber esse quadro aqui. E aí, de novo, ele vai desempacotar, esquecer isso aqui, e aí sim ele vai ver, opa, o servidor está ao meu alcance agora. Então, o endereço MAC do servidor vai entrar como destino, e o endereço MAC da placa de rede desse computador vai entrar como origem. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda esse passo a passo. Ele desempacota e empacota de novo, desempacota e empacota de novo. Até por isso que tem essa necessidade tremenda da gente ter uma capacidade de processamento interessante nos meus roteadores aí. Por quê? Porque eles precisam ficar desempacotando e empacotando todas as coisas de novo para verificar o que precisa fazer.
tá? Então, isso é extremamente importante. Isso a gente precisa fazer. Senão, vai acabar que, né, eu tenho um processador muito fraco no meu roteador, pode ser que eu tenha uma lentidão nessa minha rede, por não ter um processamento suficiente, tá? Então, isso é importante que a gente saiba. Desempacota, esquece o endereço de origem e de destino, empacota de novo, preparando para essa nova transmissão. Transmitir, desempacoto, empacoto, e assim por diante, até que eu consiga chegar lá no meu destino. Assim que eu conseguir chegar nesse meu coisa de destino, aí eu tenho realmente a minha conexão completa, tá? Então, só para vocês entenderem aqui. A topologia lógica e a mídia física determinam o protocolo de link de dados usando o que vai ser usado para comunicação, tá? Ethernet, 802.11 sem fio, ponto a ponto PPP, controle de enlace de dados de alto nível, HDLC, frame relay, ou o que for. E aí, cada protocolo desses executa esses dados, esse controle de acesso à mídia para as topologias e lógicas específicas. Então, de acordo com a topologia lógica que for criada, isso vai ser um pouquinho diferente. Tá ok? Entenderam a lógica da parada? E aí nós vamos para o módulo prática e quiz. Tá? A camada de enlace de dados, camada 2, prepara os dados de rede para a rede física. A camada de link de dados é responsável pela placa de interface de rede para a comunicação de placa de interface de rede. A camada de link de dados I3E802 LAMA consiste nas seguintes duas subcamadas, LLC e a MAC, tá? Os dois tipos de topologias usadas em redes LAN e WAN são a física e a lógica. Os três tipos comuns de topologias WAN físicas são ponto a ponto, hub and spoke e malha. A comunicação semi ou half duplex troca dados em uma direção só de cada vez. Tá? Full duplex não, envia e recebe dados ao mesmo tempo. Em redes multiacesso, baseada em contenção, todos os nós estão operando em half duplex. Tá? Exemplos de métodos de acesso baseados em contenção incluem CSMA-CD para LAN Ethernet, de topologia barramento, ou as que fazem compartilhamento de mídia, e o CA para rede sem fio. O quadro do link de dados em três partes básicas, ele é dividido em três partes básicas, cabeçalho, dados e reboque. Olha lá, a tradução está nos sacaneando aqui de novo. Tá? Cabeçalho, dados e cauda. Beleza? E aí nós temos os campos, aqui, cauda então, tá? Os campos do quadro incluem sinalizadores de indicador de início e parada de quadros, endereçamento, tipo, controle, dados em si, que é o que eu quero transmitir, detecção de erros, tá? E daí depois, na verdade, essa parada vem aqui depois da detecção de erros, que faz parte da cauda do meu da cauda do meu da cauda do meu quadro, né? Os endereços de link de dados também são conhecidos como endereços
físicos, tá? Também são conhecidos como endereços físicos. Então, quando eu estou aí na 3, na camada 2, quer dizer, na camada de link de dados, são conhecidos como endereços físicos. São usados somente para entrega local, tá? Links de entrega local de quadros. Achei que alguém tinha mandado alguma coisa no grupo. No grupo não, no Meet. Certo, pessoal? Então, olha só, vamos agora fazer uma paradinha um pouquinho diferente aqui. Então, está aqui a nossa camada de enlace, tá? Ele vai fazer toda essa explicação, lembrando que aqui ele está usando o protocolo, o modelo de protocolo ISO-OSI para fazer essa explicação para a gente. Por isso que aqui tem as 7 camadas em si, tá? Tá, aqui. Então, verifique sua compreensão da camada de link de dados, escolhendo a melhor resposta para as seguintes perguntas. Qual é o outro nome que eu posso dar para a camada de enlaço de dados OSI? Tá? Camada 1, 2, 3 ou 6. Camada 2, é a segunda camada de baixo para cima. Tá? As camadas de enlace de dados I3E 802 LAN consistem em quais duas subcamadas? Então, quais duas subcamadas que tem dentro da camada de enlace de dados? Basicamente, controle de link lógico, LLC, e controle de acesso ao meio, tá? MAC. Qual é a responsabilidade da subcamada MAC? Tá? Vamos um por um aqui. Ó. Adiciona endereço de camada 3 ao quadro? Não, a camada MAC, a subcamada MAC não está no nível, na camada 3. Então, ele não tem como saber quais são os endereços nível 3. Comunica-se com a camada de rede, camada de cima. Não, na verdade, a MAC se comunica com a camada de baixo. Tá? Fornece o método para obter o quadro ligado e fora da mídia física. Opa, agora sim. Fornece o método que vai ser utilizado para que esse quadro seja transmitido para a mídia e que mande para outro lugar. Tá? Transmite os bits na mídia? Não, quem transmite os bits na mídia propriamente dito é a camada 1. Tá? Então, aqui nós estamos falando do método para obter o quadro ligado na mídia. É isso que faz a subcamada MAC. Qual a função da camada que a camada 2 executa em um roteador? Aceita um quadro do meio. Vocês estão vendo a minha apresentação aí, né? Não estou falando sozinho. Acho que estão. Qual a função da que a camada 2 executa em um roteador? Então, nós vimos essa tabelinha lá. Aceita um quadro do meio, tá? Desencapsula o quadro, exclui essas informações, apaga porque ele não precisa mais. Refere-se à tabela de roteamento da camada 3 para uma rede de destino correspondente? Não. A camada 2 não tem nada a ver com a camada 3. Tá? Não vai ver a tabela de roteamento da camada 3, não. Tá? Encapsula novamente o pacote em um novo quadro. Aí sim, encapsula de novo em um novo quadro para poder jogar para frente. Tá? Então é isso mesmo que ela faz. O método de controle de acesso à mídia usado depende de quais dois critérios? Tá? Quais dois critérios depende o método de controle de acesso à mídia? Protocolo IP da camada 3. Camada 3. Não, nós estamos na 2, esquece. Compartilhamento da mídia. Aí sim, se a mídia for compartilhada, eu preciso de um método de controle de acesso à mídia. E topologia. Vai depender da topologia que eu tenho, que eu vou utilizar. Tá? Então, isso é importante. Protocolo da camada de transporte? Não. Protocolo da camada de transporte não tem nada a ver. Outra camada. Não se misturam. Lembrem-se, é a terceira resposta que a gente usa a mesma resposta. Tá? Lembrem-se que eu falei para vocês.
existe uma separação em camadas para que a camada possa ser responsável só pela sua parte. Se a camada 2 precisar ficar fazendo coisas da camada 3, daí não faz sentido nenhum eu ter essa divisão. Tá? Então, não é de outra camada de forma alguma. Tipo de dados, não. Tipo de dados só vai fazer diferença lá na camada de aplicação, onde ele vai fazer alguma conversão de dados para o modelo que a pessoa precisa. Tá? Qual a organização que define padrões para a camada de acesso à rede? Ou seja, camadas físicas e de enlace de dados OSI. Cisco, bem que eu acho que eles gostariam, mas não são eles que definem nada, não. IANA, I3E e ETF. Nesse caso, é a I3E, tá? Que é a empresa que é responsável por definir. Tanto que, quando a gente fala, por exemplo, 802. Tal, 802.11, 802.3, 802.15, a gente está falando dos padrões I3E. Tá? Ufa! Acertamos todas. Tá? Acertamos todas. Na segunda parte, ó, aqui ele só faz uma descriçãozinha para nós, um pouquinho melhor do que é a topologia física e o que é a topologia lógica da minha rede. Tá? Então, na topologia física, aqui ele está me mostrando como é feita essas conexões, como elas são distribuídas em racks ou em salas ou o que for. E já na topologia lógica, ele está me mostrando os roteamentos entre cada uma dessas redes e, se necessário, entre cada VLAN ou as rotas que ele precisa tomar. Tá? Então, isso é uma topologia lógica e, nesse caso, para a mesma rede. Só que vocês podem notar que ela é totalmente diferente. Não são os mesmos dados aí. Topologias UAN, tá? Aqui a gente tem os desenhinhos que eu falei para vocês. Tá? Ponto a ponto, estrela com um dispositivo centralizador ou malha com todos ligados entre si. Tá? Nesse aqui, se o do meio cair, fudeu, perdeu a comunicação para todos. Nesse aqui, se um cair, nada acontece, os outros continuam se comunicando. Tá? O ponto a ponto, topologias LAN. Nesse puxa, esqueci, nesse módulo aqui não tem atividades daquelas multimídia, tá? Então é um pouquinho mais simples, eu vou pulando direto. Mas aí eu tenho como ver, por exemplo, o que acontece quando há esse envio de quadros. Tá? O quadro não é para mim, portanto eu vou ignorá-lo. O quadro é para mim, portanto eu vou copiar o quadro inteiro. Tá? O que acontece? Isso é o que ocorre quando eu uso um hubzinho no meio que faz a transmissão dos dados para todos e não apenas para o destino. Então, ó, o PC1 envia o quadro que vai chegar no hub. Chegou no hub, o hub vai mandar para todas as portas. Todas. Tá? Ele também é conhecido como repetidor, ele só repete. Qualquer bit recebido sai pelos todas as outras portas, conforme mostrado na figura. Mostrou para o 2. Ó, o 2, inclusive, está dizendo aqui, tem um quadro para enviar, mas tenho que esperar porque estou recebendo um quadro. Não posso receber e enviar ao mesmo tempo. Não é uma comunicação full duplex. E aí, sim, o hub enviou esse quadro, o quadro no PC2, ele recebeu e viu pela tabela de endereçamento. Opa, esse quadro não é para mim. Ignora esse quadro. Já o PC3 identifica, recebe, identifica pelo endereçamento ali no cabeçalho. Opa, é para mim. Então, vou receber inteiro e vou processar esse quadro inteiro. Tá? Mesma coisa aqui no CSMA/CA. Tá? Todos eles aqui estão recebendo um quadro, talvez seja para o A, ou para o B, ou para o C. Tá? E aí eles vão agir de acordo. E o B, inclusive, está dizendo aqui, vejo no quadro sem fio que o canal não está disponível por um período específico de tempo. Portanto, não posso enviar. Mesma coisa o C. Tá? Recebe, desencapsula, pega esses dados de tempo que vai ser necessário
e vai saber quanto tempo ele precisa ficar fora do ar. Beleza? Então vamos para o nosso questionáriozinho aí. Qual topologia exibe endereços IP da camada de dispositivos de rede? Endereço IP também é conhecido como endereço lógico. Topologia lógica, molezinha. Que tipo de rede usaria ponto a ponto, hub and spoke e topologias de malha? Tá? São redes WAN. São redes WAN que usam esse tipo de topologia. Qual topologia LAN é uma topologia híbrida? E a gente não chegou a falar sobre isso. Basicamente, a topologia híbrida é aonde eu tenho, vamos voltar aqui, topologias LAN, tá? A topologia híbrida é onde eu tenho acho que nem aqui ele fala. Uma topologia híbrida, basicamente, é onde eu tenho a combinação de duas ou mais topologias, tá? Inclusive podendo ser duas topologias iguais. Então, nesse caso, fica fácil da gente detectar que a topologia de estrela estendida é a que vai nos fazer vai ser uma topologia híbrida. Deixa eu ler rapidinho aqui. Não, não fala não. Qual método de comunicação duplex é usado em redes sem fio? Opa, já expliquei para vocês. A rede sem fio compartilha o mesmo meio. O quadro trafega por ondas de rádio ali no ar, no espaço. Então, há um compartilhamento do meio. Se há um compartilhamento do meio, half duplex. Tá? Qual método de controle de acesso de mídia é usado em LANs Ethernet herdadas? LANs Ethernet herdadas, que são aquelas antigas, onde eu tenho half duplex. Mas aqui ele está falando de Ethernet, tá? É o CD, Collision Detection, tá? Ou seja, detecção de colisão. Caramba! Que tradução mais mal feita isso aqui. Lembro o significado de CSMA de cabeça, então vou procurar aqui do ladinho. Carrier Sense Multiple Access. Detecção do portador de múltiplo acesso. Mas essa tradução tá horrível aqui, ela tá muito mal feita. Então, talvez aqui pode ser que a gente erre por causa disso, tá? Mas é para ser isso aqui, mas não é destruição por colisão. É detecção de colisão, tá? Colisão com detecção. Ah, caramba. Só para vocês entenderem aqui, nesse aqui é colisão de detecção, mas esse de portadora, ele seria aqui do outro lado, detecção da portadora de acesso múltiplo. Então, às vezes, essas traduções nos sacaneiam mesmo, tá? E vocês vão notar que às vezes isso acontece na prova. Vou cruzar os dedos e vou verificar aqui. Acertamos, acertamos, acertamos. Opa, acertei. Quase que errei quando chutei o outro aqui. Mas não, é esse aqui mesmo. Então, aqui é um caso só de tradução mal feita que nos dificulta a vida. Mas, funcionou. Tá? E aí, no quadro de enlace de dados, nós temos essa demonstração do que é o quadro, seja numa rede com fio, sem fio ou no que for. E o que ele está nos dizendo aqui é que numa transmissão por satélite precisa-se de um esforço maior para garantir a entrega. Sobrecarga maior e taxa de transmissões mais lentas. Tá? Então, isso é importante que a gente entenda. Os campos do quadro a gente já estudou. Endereço de camada 2, também conhecida como endereço MAC. Tá? Endereço MAC. Ó, aqui, aquele desenho que eu fiz para vocês, ó, de cada passo dessa transmissão, ele está refazendo aqui, ó. Host para roteador, nick de origem, nick de destino é da primeira parte. Quando vai para a segunda parte da transmissão,
Muda-se o endereço MAC de origem e de destino. Passa-se para utilizar os endereços em esse verdinho esquisito aqui no meio. Quando eu vou para a terceira parte, eu esqueço a segunda e eu uso os endereços azuis. Tá? Endereço MAC do R2, direção ao servidor, e o endereço MAC do servidor como destino. E lembrem-se, isso é muito importante. A ordem desses endereços é sempre essa. Tá? É a ordem que a gente está estudando ali. Tá? Nesse caso, é primeiro o destino e depois a origem. Tá? Os quadros LAN e WAN, aqui ele está falando para nós de alguns protocolos Ethernet que são usados, né? Protocolo de ponto a ponto, PPP, que é quando você faz uma discagem através de uma rede de telefonia, por exemplo. Um controle de enlaço de dados de alto nível, que é outro tipo de conexão, normalmente utilizada em WANs, né? Em conexão de empresas de grande porte, frame relay, modo de transferência assíncrona, ATM. Então, são algumas das formas de você fazer né, de tipos de links de comunicação. Tá? Continuamos aqui. É isso que eu falei para vocês, pessoal. É importante vocês darem uma lida nesse material, porque tem coisa aqui que não tem no material da Cisco. Tá? Não tem direito em alguns slides e tal. Então, estou voltando aqui para dar essa ajuda para vocês, porque eu vi que muita gente não estudou essa parte antes de fazer a prova. Então, estou repassando aqui. Não quer dizer que vocês não precisam estudar sozinhos. Deem uma olhadinha, porque é importante. Tá? Verifiquem o seu conhecimento. O que a camada de link de dados adiciona a um pacote de camada 3 para criar um quadro? Opa, molezinha. Cabeçalho e trailer. Cabeçalho e rabinho. Cabeçalho e cauda. Tá? Não lembro qual palavra que ele usou na tradução esquisita ali. Qual a função do último campo em um quadro de camada de link de dados? Último campo em um quadro de camada de link de dados. Caso você... olha só, aqui, na verdade, tem uma carinha de pegadinha, tá? Isso aqui é um quadro de link de dados, nessa camada. Então, o último campo, para mim, é o campo de fim de quadro, tá? Mas, em alguns materiais, eles colocam o sinalizador de início e fim de quadro juntos, tá? Na descrição, e deixa a detecção de erros como de última descrição. Acredito que a resposta vai ser aí o fim de quadro, mas de acordo com o material de Cisco, é porque assim, ó, isso aqui não é isso aqui, o fim de quadro não é um campo propriamente dito. Ele é só um marcador. Opa, acabou o quadro. É só um marcadorzinho. Então, levando em consideração a forma com que a pergunta foi feita, eu entenderia que o último campo é o campo de detecção de erros. Tá? Então, aqui eu ficaria entre essas duas, tá? Se o quadro teve erros ou para o limite final do quadro. Tá? Eu vou apostar aqui minhas fichas no detecção de erro, porque é um quadro, desculpem, porque é um campo. O limite final de quadro não é um campo, é um marcador. Tá? Então, é importante ler a questão com atenção para a gente conseguir responder direito. O que lista os campos de endereço da camada 2 e da camada 3 na ordem correta? Então, aqui é molezinha, ó, só a gente lembrar. IP de destino, desculpem, MAC de destino, MAC de origem. IP de origem, IP de destino. Tá? Aqui é chatinho porque inverte. O MAC começa com o destino e vai para a origem, e o IP começa pela origem e vai para o destino. Beleza? Então, MAC de destino, MAC de origem, IP de origem, IP de destino. Tá? Acredito que seja isso aí. Quais dos seguintes são os protocolos da camada de link de dados?
os protocolos da camada de link de dados. Então, 3 protocolos que existem aqui. O Ethernet não é um protocolo, tá, pessoal? A Ethernet é uma tecnologia de transmissão aí. O IP não é um protocolo que está dentro do link de dados. O IP é o nosso protocolo acima, está dentro do nosso protocolo de internet. O PPP, no caso, vai ser, desculpem, a Ethernet também é, claro. O UDP não, porque também o UDP é um protocolo de camada acima, tá? Que é um subprotocolo que a gente vai ver mais para frente. Então, 802.11, Ethernet, tá? Que além de ser uma tecnologia de transmissão, também está... Deixa eu ver se está... Não, está no outro... Não vou sair para não perder. Mas no primeiro diagrama que a gente viu desse conteúdo, ele marcava ali 802.3 Ethernet, tá? Então, vamos verificar. Beleza, 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 beleza. Tudo certo. E aí nós temos o módulo, o teste do módulo inteiro, né? Que é aí esse aqui. Vamos tentar resolver juntos também. 1h30 de aula, já estamos terminando, galera. Qual identificador é usado na camada de link de dados para identificar exclusivamente um dispositivo Ethernet? Então, olha só, aqui, basicamente, a gente precisa lembrar que, apesar dele ter chamado no tópico anterior de endereçamento NIC, ou endereço NIC, identificador NIC, que é o identificador da placa de rede, né? Network Identification Card, Network Interface Card, desculpa. O nome desse endereço é endereço MAC. Tá? Então, aqui o que identifica é o endereço MAC. Que atributo de uma placa de rede ou colocaria na camada de link de dados do modelo OSI? Opa, então na placa de rede, o que vai para a camada de link de dados, mesma coisa, endereço MAC. Tá? Quais duas organizações de engenharia definem padrões e protocolos abertos que se aplicam à camada de enlace de dados? Aqui nós temos a I3E, tá? E nós temos a União Internacional de Telecomunicações. São duas que se aplicam a isso. IANA é o que vende IPs, basicamente. Aqui nós temos a Sociedade de Internet, que não define esse tipo de padrão. Então, dessas três, as únicas duas que fazem esse serviço são a I3E e a ITU, a União Internacional de Telecomunicações. O que é verdadeiro em relação às topologias lógicas e físicas? Então, vamos lá. As topologias físicas se concentram em como a rede transfere os quadros. Não, não é não. Aqui a topologia física se concentra em como é feita a ligação física entre os dispositivos. Não tem nada a ver com como a rede transfere os quadros, não. A topologia lógica é sempre igual à topologia física, não é, senão não precisava ter nomes diferentes. A topologia lógica refere-se a como a rede transfere os dados entre os dispositivos. Agora sim, a topologia lógica refere-se ao como, de que forma a rede transfere os dados entre dispositivos. Então, essa transferência não física lógica é o que tem a ver com a topologia lógica. A topologia física exibe o esquema de endereçamento IP. Não, endereçamento IP é lógico, não tem nada a ver com física. Então, é para ser esse aqui, sim. Qual método é utilizado para gerenciar o acesso baseado em contenção em uma rede sem fio? Opa, esse aqui eu repeti umas 12 vezes. Espero que vocês lembrem de cabeça aqui, sem fio LCA. Tá? Foi solicitado a um técnico que desenvolvesse uma topologia física para uma rede que fornece alto nível de redundância. Qual topologia requer que cada nó esteja conectado a todos os outros nós da rede? Aqui eu desenhei para vocês. Eu costumo chamar de topologia pentagrama aqui. Parece um pentagrama, aquele negócio ali. No caso, é a topologia de malha. Tá? Anel é aquele redondinho, que não tem nada a ver. Barramento é aquele que liga todos um do lado do outro. Estrela é cada um ligado em um só. E hierárquica a gente nem estudou. Tá? Hierárquica é onde segue algum tipo de hierarquia. Seguindo, por exemplo, a rede da gerência. Daí, dentro da rede da gerência, está ligada a rede da contabilidade, a rede da... Tá? Como se fosse uma hierarquia empresarial. Qual instrução descreve o modo Ralph Duplex de transmissão de dados?
Os dados são transmitidos através da rede, fluem em uma direção para muitos destinos diferentes simultaneamente. Não necessariamente, tá? Não é não. Os dados são transmitidos através da rede, fluem em uma direção por vez. Opa, agora apareceu interessante, tá? Flui em uma direção só por vez, ou é enviando ou é recebendo, nunca em duas direções, que aí seria o full duplex. Os dados transmitidos pela rede só podem fluir em uma direção. Não, não é só em uma direção. Ela pode fluir uma hora para uma direção e outra hora para outra direção, senão alguém que transmite nunca vai receber, só vai transmitir, tá? Então, não é uma por vez. Os dados são transmitidos através da rede, fluem em ambas as direções ao mesmo tempo. Não, aqui é full duplex. Então, é para ser esse aqui mesmo. Qual a função da subcamada LLC? Para definir os processos de acesso à mídia que são executados pelo hardware? Não. Isso aqui é a subcamada MAC. Fornecer o endereçamento de camada de enlace dos dados? Não, também não. Aqui tem a ver mais com a camada MAC também, que aí vai gerar o endereço, vai pegar o endereço MAC. Para aceitar segmentos e embalá-los em unidades de dados que são chamados de pacotes. Não, nada a ver. Para identificar qual protocolo da camada de rede está sendo usado. Isso mesmo. Então, aqui identifica-se e prepara para utilizar o protocolo em questão. Tá? Qual método de controle de acesso à mídia de camada de link de dados é usado pela Ethernet? Ethernet, determinismo, CSMA-CD, passagem de token ou por vez de comando. Aqui é um pouco ambíguo, pessoal, porque ele não está me dizendo aqui se é a Ethernet antigo ou não, tá? Então, se ele não está me dizendo se é a Ethernet antigo ou não, poderia ser um full duplex onde não há necessidade de acesso à mídia, tá? Então, eu vou entender que ele está me perguntando, quando há necessidade de acesso à mídia, qual é que o método de controle que ele usa. Ethernet é com fio, já falei para vocês, então, se é com fio, é CSMA-CD. Quais são as duas subcamadas da camada de enlace de dados no modelo OSI, LLC e MAC? Direto ao ponto. Tá? O resto é tudo camada, não subcamada de uma camada de enlace. Qual a camada do modelo OSI é responsável por especificar o método de encapsulamento usado para tipos específicos de mídia? Então, olha só, qual camada é responsável por especificar o método de encapsulamento? O método de encapsulamento vai ser a camada de enlace de dados, tá? Tipos específicos de mídia. Nos demais, não tem a ver com o tipo específico de mídia. A física é quando já foi para a mídia. Então, isso é detectado antes, e aí sim é definido, empacotado de acordo e jogado para a mídia física. Porque, como eu expliquei para vocês, dependendo da mídia, o pacote vai ter alguns dados diferenciados. Se for uma rede sem fio, o pacote vai ter que ter aquela informação de quanto tempo eu vou ficar transmitindo. Tá? Então, já é tarde demais se for na física. Eu tenho que preparar isso antes. Uma antes da física é no enlace de dados. O restante é muito alto para falar em mídia. Então, a aplicação é a primeira, transporte é mais para cima ali. Então, nós não temos nada desse tipo nelas. Então, é enlace de dados mesmo. Que tipo de topologia física pode ser criada conectando todos os cabos de Ethernet a um dispositivo central? Estrela. Tá? Tudo ligado num dispositivo central é a nossa estrela. Quais são os dois serviços executados pela camada de enlace de dados no modelo OSI? Então, tá. Então, ele vai receber os pacotes da camada 3 e encapsular em quadros. Sim, ele vai receber os da camada acima e encapsular. Isso faz parte. Criptografia do pacote de dados não faz parte. Determinar o caminho para encaminhar os pacotes não faz parte. Tá? It monitors the Layer 2 communication by building a MAC address table. Não, ele não monitora a comunicação nível 2, de Layer 2, construindo uma tabela de endereços MAC. Isso quem faz é o switch, tá? Que vai fazer uma tabela MAC. Oferece controle de acesso
ao meio e realiza a detecção de erros. Aí sim, foi o que a gente viu lá no comecinho do conteúdo dessa disciplina. Que atributo de uma NIC colocaria na camada? Pô, esse aqui a gente respondeu lá em cima. É para ser endereço MAC. Vamos verificar. Ó, então, reparem, pessoal, que para quem não fez nenhum tipo dessas atividades ainda, desde o começo da aula, que todas elas são bem bacanas. Ela te dá a resposta e o porquê da resposta. Então, aonde está a resposta? Quadro tópico 630. Quadros Ethernet são identificados na camada de link de dados por seus endereços MAC, que são exclusivos de cada NIC, de cada dispositivo de rede. Os endereços IP são usados na camada de rede, que aí já é outra coisa. Tá? Então, é importante que vocês façam essas atividades para ter essa resposta. Endereço MAC, mesma coisa. Acertamos. Sim, acertamos todos. Certo, pessoal? Então, esse é o conteúdo que a gente tem para trabalhar hoje. Espero que tenham gostado aí. Obrigado pela presença, obrigado pela participação de todos. Lembrando, então, que quinta-feira começa o nosso curso de Fundamentos de Cibersegurança e que hoje mesmo eu disponibilizo a prova para vocês. Se alguém quiser ser jogado de ponta cabeça na prova, pode fazer já, tá? Quem não fez a prova anterior, por favor, considere voltar e fazer para não deixar acumular o conteúdo. Tá ok? Pessoal, obrigado. Abraço a todos. Terminei a gravação. Se alguém tiver